que logo estaria de volta para vê-la, e retirou-se também. Uma nova fase iniciava-se para aquele espírito que muito já sofrerá em densas sombras, mas que soubera, no auge do sofrimento, dirigir-se a Deus em súplica e foi ajudada. Algum tempo ainda passaria no leito. Depois, seria levada a pequenos passeios, e, aos poucos, esclarecida de todos os acontecimentos que envolveram durante a sua existência terrena. Seria lembrada da postura que mantivera diante da vida e dos familiares, sem que ninguém a julgasse mas apenas elucidasse, à medida que as lembranças fossem retomando, em forma de ensinamentos e orientações. Aos poucos também ela iria compreendendo, até que tivesse, ao final de todas as recordações, a verdade plena do acontecimento que fora o marco e a causa da sua transformação em forma de desequilíbrio, e lamentaria o tempo que perderá da convivência dos que lhe foram caros. Aí nada poderia ser refeito que não se refaz um passado, apenas se aprende para que, num futuro, não se repitam as mesmas ações, os mesmos comportamentos. E o que ela faria, se realmente cada esclarecimento que recebesse fosse integrado ao seu espírito como conhecimento adquirido? Só assim Virginia se prepararia para uma futura encarnação, para ter condições de enfrentar os problemas e vicissitudes da vida com mais equilíbrio. 6. Renitência. A nossa vida de encarnado é plena de momentos que se sucedem, alguns alegres e felizes, mas outros tristes e de muita dor. Se aqui estamos em caminhada terrena permitida pelo Pai, convivendo com aqueles que foram colocados conosco, seja na condição de parentesco ou de amizade, teremos que saber enfrentar esses momentos com o equilíbrio necessário, nos bons e felizes, com alegria equilibrada, para não os transformarmos em momentos infelizes. Mas, nos adversos, precisamos também e muito mais da sensatez e do discernimento, para saber enfrentá-los mesmo sofrendo, seja em razão de problemas conosco ou com aqueles que nos são caros e nos afetam, às vezes, muito mais. Neste orbe todos sofrem porque aqui não viemos a passeio. A terra não se faz como um parque de diversões, mas como um verdadeiro campo de lutas, com períodos de batalhas, mas também com os de tréguas. Se assim não fosse, pelo próprio estágio em que nos encontramos espiritualmente, aqui não estaríamos. A bondade de Deus, porém, não solta seus filhos nesse campo sem uma proteção e um preparo anterior para que percam todas as batalhas, não. Esse Pai bondoso quer seus filhos todos vencedores, para poderem comemorar em sua companhia, a vitória alcançada. Saibamos, pois, lutar e vencer, que esta deve ser a nossa meta como espíritos imortais e endividados como ainda o somos. Que em cada batalha aprendamos a lutar cada vez melhor, para que tenhamos somente vitórias. São das vitórias conquistadas neste campo de lutas que teremos os louros para nosso espírito, que se desfaz de compromissos, aprende e progride. E também, não se pode esquecer que, durante as lutas, sempre encontramos companheiros mais inexperientes e que já foram mais atingidos que nós e precisam de auxílio. Auxiliemo-los, pois, sempre, amparando, esclarecendo, ensinando e estendendo-lhes as mãos para que todos caminhem conosco a fim de que não nos sintamos sós em nossos momentos de dor. Quanto mais auxílio, compreensão e amor espalharmos, mais os receberemos para nós mesmos. Daí por diante, aquela que fora trazida para completar o seu refazimento com a plena consciência de toda a sua última experiência terrena, do que havia enfrentado depois, por um tempo que não sabia quanto, e do auxílio que recebera no posto socorrista, passava por períodos de sono e períodos de vigília. Nessas alternâncias, tanto induzida quanto de modo espontâneo mas permitido porque era necessário, ela foi tendo a totalidade de todas as lembranças. E, aos poucos, foi parar naquele ponto, causa da sua transformação, aquele no qual se fixara como se após nada nem ninguém tivesse tido importância nem valor para ela, e inquietou-se bastante, despertando a preocupação dos que dela cuidavam. Como irmã Jacobina era uma criatura sempre presente, ninguém se apressou em chamá-la, pois sabiam, logo ali estaria e não havia a necessidade de retirá-la de suas atividades. Por isso apenas transmitiram-lhe passes reconfortantes, acalmando-a um pouco. Quando ela chegou e aproximou-se do leito, percebeu que algum fato estranho havia ocorrido e, olhando para um auxiliar que acompanhava a Virgínia, indagou. Como aconteceu?
Ele narrou-lhe o que presenciara, porém, não tinha ainda a habilidade para captar o que estava se passando no íntimo da recuperanda. Irmã Jacobina, percebendo, logo pensou, era o que esperávamos. O momento chegou. Um tanto sonolenta, Virgínia abriu os olhos ao sentir as mãos delicadas da irmã sobre sua cabeça, e indagou, onde ele está? A quem se refere? Ao meu filhinho. Onde ele está? Sei que não estou mais na terra e se continuo vivendo, ele também deve estar vivo. Onde ele se encontra? Agora não é o momento de falarmos sobre isso. Depois que estiver totalmente restabelecida, conversaremos bastante. Eu quero levantar-me, exclamou ela, mais ativa depois que entabulara a conversa com a bondosa irmã que a auxiliava. Mais tarde, talvez. Vejo-a um pouco ansiosa, e isso não deve acontecer. Esteja calma, repouse, por ora, que lhe fará bem. Agora não é o momento. Mas eu quero levantar-me, preciso saber de meu filhinho. Tornou ela demonstrando certa irritação. Irmã Jacobina não poderia deixá-la desequilibrar-se para não retornar ao que já fora um dia, e precisou usar de energia. Com o mesmo tom que ela exigira a satisfação da sua vontade, disse-lhe que lá, entre eles, nada acontecia antes do momento certo. Que se acalmasse e soubesse esperar. Eles estavam promovendo a sua recuperação para o seu próprio bem e ela não podia exigir nada, mas apenas aceitar. Ali trabalhavam em nome de Deus e de Jesus, com a melhor das intenções. Quando chegasse o momento, nada precisaria pedir que permitiriam o que ela já estivesse em condições de enfrentar. Um tanto envergonhada, reconhecendo que irmã Jacobina tinha razão por tantas e tantas demonstrações de interesse e bondade, Virgínia acalmou-se e, quando a bondosa irmã completou suas palavras, falou, desculpe-me. Sei que me cedi e não tinha o direito. Procurarei ficar calma e esperar. Mas a dor da saudade é muito grande. Nada devo dizer-lhe agora porque já falei o necessário e urgente para o momento, mas voltaremos a conversar sobre esse assunto. Tenho muito a lhe dizer. Irmã Jacobina fez menção de sair, mas Virgínia, antes que ela deixasse a sua companhia, indagou, quando poderei deixar o leito? Assim que estiver bem para caminhar. Eu já me sinto bem para isso. Estou cansada de ficar nesta cama. Amanhã de manhã a senhora se levantará e eu mesma conduzirei seus primeiros passos. Porque antes de ser recolhida eu tinha condições de deambular e andei tanto tempo perdida de mim mesma numa região tão feia e sombria. Aquela foi uma outra época. Seu espírito se encontrava ainda muito apegado à terra, como se estivesse encanado, no que respeita às energias que trazia. Agora é diferente, está sendo tratada para que, ao readquirir todo o seu equilíbrio, o tenha como um estado permanente em seu espírito, e não transitório, melhorando sempre e cada vez mais, à medida que se aplicar ao estudo e alguma tarefa, até que precise retomar. Por isso estamos cuidando da senhora com carinho e queremos vê-la bem, sem recaídas, razão pela qual, às vezes, precisamos usar de energia. Bem, falei além do que devia, e não sei se a senhora me entendeu, mas, a seu tempo, terá outras explicações. Conforme o prometido, na manhã seguinte, irmã Jacobina foi ao leito de Virgínia para fazê-la levantar-se e acompanhá-la a um pequeno passeio. Com certa dificuldade, ela levantou-se, mas logo, apoiada na bondosa irmã, deu os primeiros passos. Porém, determinada como era, e até um pouco obstinada, colocou toda a sua vontade no que realizava e pôde caminhar bem. Quanto a Geraldo que realizava as suas atividades, foi recomendado que se mantivesse a distância naqueles primeiros dias em que ela deixaria o leito por algumas horas. Após, quando estivesse bem mais reequilibrada e fortalecida, o encontro se daria, ocasional como se apresentaria a Virgínia, porém, de bastante efeito. Contudo, antes que acontecesse, esses passeios teriam um outro objetivo que não somente a recuperação total de seu espírito quanto ao cansaço e a debilidade, mas recuperá-lo em consciência. Para isso, irmã Jacobina conduziria algumas conversas, induzindo-a a falar, a fim de que tivesse, de cada fala, de cada momento, a oportunidade de verificar como estava o seu íntimo em relação ao seu passado terreno. Transmitir-lhe orientações e ensinamentos, para que ela mesma, aos poucos, sem que ninguém a julgasse ou lhe apontasse os erros, pudesse compreendê-los, para arrepender-se e tentar modificar-se.
Depois que o arrependimento começasse a fazer parte do seu espírito, aí, sim, seria a hora de encontrar-se com Geraldo. Naquela manhã, após os primeiros passos depois de deixarem o quarto, irmã Jacobina levou a sentar-se em um banco num pequeno jardim. O sol aquecia o ambiente dando maior brilho ao colorido das flores, proporcionando, também, àqueles que se refaziam, o calor suave de esperança. A senhora costumava fazer passeios assim, enquanto encarnada. Gostava de se dirigir a um jardim, sentar-se, admirar a natureza que Deus criou para enfeitar a terra e levar um pouco de beleza a seus filhos. A princípio Virgínia não respondeu, como se seu pensamento, as palavras da irmã, tivesse se perdido no tempo. A bondosa irmã perguntou se havia ouvido, e ela, como que retomando, respondeu-lhe: a nossa vida, enquanto estamos na terra, passa por muitas etapas. E verdade, irmã. Mas precisamos saber enfrentar cada uma, conscientes de que somos filhos de Deus que nos ama e faz sempre o melhor para nós. Por isso, seja em que etapa for, seja qual for o sofrimento ou as alegrias que nos estão sendo reservadas, precisamos saber vivê-las. Continue, irmã, o que começava a dizer, por favor. Lembrava-me do meu tempo de criança depois que me perguntou se gostava de ir aos jardins. Depois, da minha juventude cheia de sonhos, em que os jardins sempre fizeram parte da minha vida, com tudo o que podiam oferecer-me. E depois? Só os frequentou enquanto criança e jovem. Pelo que sei, a senhora deixou a terra em idade madura. Depois a vida me atraiçou e eu perdi o encanto de tudo. Como? Não entendi. Se acabei de dizer que em qualquer situação e circunstância, devemos saber apreciar a beleza da natureza que nos circunda, e retirar dela o reconforte para o físico e para o espírito. Sempre quando somos abatidos por algum acontecimento adverso é que precisamos mais desse conforto que ela nos proporciona. Parece que ela, ao ver-nos, absorve para si e deixa depois se diluir no ar um pouco do nosso sofrimento, e este último se torna menor. Se tivermos o hábito de realizar esses passeios diários, a cada dia vamos melhorando e logo nos recomporemos outra vez. A senhora não entendeu o que aconteceu comigo. Como poderia retomar aos jardins sem ele? Ele quem, irmã? A quem se refere? Indagou a paciente irmã, para que ela falasse, dando-lhe a oportunidade de ir lhe transmitindo esclarecimentos. Não desejo continuar este assunto. Ao menos, hoje, não. Quem sabe algum dia ainda lhe conte toda a minha história e a senhora me dará razão. A senhora tem todas as lembranças em sua totalidade. Lembra-se de tudo o que lhe aconteceu? Como se ainda estivesse vivendo aquele momento e todas as consequências dele, depois. Se não deseja falar, deixaremos para outra ocasião, amanhã, talvez. O importante é que retenha toda a nossa conversa que irá auxiliá-la bastante. Se quiser entrar agora, nós o faremos. Mas amanhã irei buscá-la para novo passeio, até que possa fazê-lo sozinha e se alongar mais pelos nossos outros jardins. E aí a senhora vai sentir, em toda a sua plenitude, os efeitos do que lhe falei. A nossa natureza, aqui, é muito bela, muito mais bela que na terra, e seus efeitos, mais eficazes. Tudo aqui é puro, ninguém a destrói nem a conspurca, e nós podemos aproveitá-la plenamente, como se tivesse acabado de sair das mãos de Deus. Alguns dias mais aqueles passeios foram realizados, e Virgínia, sempre que irmã Jacobina voltava ao assunto que não quisera prosseguir, recusava-se a falar. Não quero falar sobre ele. Recuso-me a reviver, pelas minhas próprias palavras, momentos de tanta dor. A senhora mesma disse que tem toda a sua vida, com todos os acontecimentos em suas lembranças, como se os estivesse vivendo novamente. Se isso acontece, melhor será falar. Aliviará o seu coração e, quem sabe, eu poderei transmitir-lhe um conforto maior. Creio que a senhora tem me conhecido o suficiente para confiar em mim. Tem visto e sentido o meu empenho juntamente com todos, para proporcionar-lhes o melhor. Se insista que o melhor será abrir o seu coração, mesmo que esteja cheio de mágoas, é para o seu próprio bem. Quando dividimos com alguém o que nos faz sofrer, nosso sofrimento fica diminuído. Virgínia ouvia calada, pensativa, quase se rendendo aos apelos da bondosa irmã. Mas até que se decidisse, irmã Jacobina continuava: não desejo que exponha as aflições de sua vida por curiosidade.
que isso não faz parte de nós. Falo pela senhora mesma. Entretanto, como vacila, teme e se mantém renitente nesses seus princípios, eu posso afirmar-lhe, para que entenda, que o meu interesse é apenas fazê-la melhorar, livrando-se de tanta carga que retém no coração. Aqui, nada fica escondido de ninguém, sempre sabemos tudo, principalmente sobre os que estão sob nossos cuidados. Ao ouvir que ela sabia o que se passava em seu íntimo, Virginia, encarando-a, indagou: então a senhora sabe que tive razão, que ninguém suporta o que suportei, e que a minha vida não poderia ter sido diferente. Pelo fato de saber o ponto de partida, a causa da sua modificação pelo resto da sua vida, as atitudes que tomou, a forma como viveu, não quer dizer que eu concorde com a senhora. Por isso desejo que fale. Da nossa conversa, muitos esclarecimentos poderão ser feitos e a senhora compreenderá melhor. A senhora já foi mãe, irmã Jacobina. Como deve saber, não vivemos na terra uma única vez, porque aqui está viva em espírito e um dia retomará, como para lá já foi e retornou muitas vezes, assim como eu e todos os nossos irmãos, filhos de Deus. Se assim é, todas as mulheres, em uma ou outra encarnação, são mães. Todas levam, dentro de si, o instinto da maternidade em alto grau, mesmo que não sejam mães em qualquer uma das suas existências. Por isso, sua pergunta não tem razão de ser. Já fui mãe muitas e muitas vezes na Terra, e aqui, procuro ser a mãe mais dedicada e carinhosa de todos aqueles de quem cuido, da senhora também. Temos mais ou menos a mesma idade pelo que aparentamos. Não poderia fazer-se minha mãe, a senhora não entendeu as minhas palavras, mas não tem importância, a qualquer hora eu esclarecerei melhor. Por ora digo-lhe apenas que o que importa, aqui, é o espírito, com todos os sentimentos e virtudes que acumulou em toda a sua trajetória, e não a sua aparência, que pode modificar-se a qualquer momento. Então a senhora sabe que eu perdi o ser que mais amava em minha vida, de uma forma estúpida, por culpa de meu marido? Sabia que a senhora havia perdido um filhinho muito querido, como são todos os filhos para todas as mães. Não sabia, porém, da causa da sua morte nem do culpado dela, porque é que sabemos apenas a verdade, pois é ela que importa. Agora, o que os encarnados supõem, e das suas suposições passam a agir e a sofrer como consequência do que eles mesmos criam, eu não sabia. A que verdade a senhora se refere? Aquela que promoveu a volta do seu filhinho à pátria espiritual, o que quer dizer? Explique-se melhor. A senhora deve saber que cada espírito que vai à Terra para viver uma nova experiência como encarnado, leva consigo uma programação para desenvolver. Alguns a cumprem num tempo mais longo, mas há outros que devem retomar logo, como foi o caso de seu filho. Ele nada pôde realizar nesse período, porque a sua permanência lá foi muito pequena, mas fazia parte da sua programação de vida. Por razões que a senhora ainda não está preparada para saber, seu espírito levou como prova aquele momento difícil que teria de enfrentar, justamente para que conseguisse transpô-lo da melhor forma possível. Sabemos o quanto é doloroso, enquanto lá estamos, vermos arrancado de nossos braços um ser tão querido que é parte de nós mesmos. Todavia Deus, que visa o espírito, sempre faz o melhor para nós, não obstante muitas vezes achemos que ele nos esqueceu. Se naquele momento o seu sofrimento foi muito atroz, o seu espírito ressarcia débitos. E através da forma como a senhora conseguisse suportar o depois, prosseguindo a sua vida sem ele, embora tendo sempre no seu coração, que de um filho nunca se esquece, a programação que levou para desenvolver, teria sido cumprida. Mas, em virtude daquele acontecimento, a senhora não só deixou de cumprir o que lhe faltava, mas malbaratou toda a sua vida, ao ponto de ter assumido compromissos que a levaram àquelas regiões sombrias nas quais esteve por um longo tempo. Virginia, atenta, ouvia cada palavra da irmã, e quando as deu por encerradas, falou: parece que a senhora sabe bastante a meu respeito, mas ainda não sabe de tudo. A verdade só eu a tenho e não me arrependo de nada do que fiz, pois todas as minhas atitudes, eu as devia ao meu filhinho. Tem certeza do que afirma? Se não a tivesse, continuaria calada. Então a senhora tem certeza do que não viu, do qual não participou, e ainda culpou o seu marido. Já imaginou se a sua situação fosse invertida e seu filhinho estivesse com a senhora naquele momento e tivesse acontecido o mesmo? Comigo nunca teria acontecido. Por quê? A senhora se considera infalível.
Não sabe que as crianças são, às vezes, rebeldes e não atendem aos apelos dos pais, e, de tão imprevidentes, fogem à mais apurada vigilância e o pior acontece sob seus olhos. Comigo nunca teria acontecido, repito. Lá não era lugar para Geraldo ter levado nosso filho. A senhora sabe o quanto ele era zeloso da sua profissão e muito competente. Se saiu para levar seu filho a um passeio enquanto a senhora cuidava dos pequeninos, e resolveu passar pela obra que dirigia, não pode acusá-lo de nada. Tudo interessa às crianças que são sempre muito ativas e curiosas, e o seu filhinho ficou contente de estar com o pai examinando o seu trabalho. Se ele não tivesse se descuidado, não teria acontecido. Seu filho levava uma programação de vida muito curta, e, se não tivesse ocorrido lá, teria sido em outras circunstâncias, mas sempre da mesma forma, repentina, chocante e inevitável como foi. Não me conformo até hoje, pois deveria, depois de tudo que já conversamos, deveria, também, começar a reviver mentalmente todos os seus atos, depois daquele acontecimento, para verificar o que a senhora fez da sua vida e da daqueles que lhe eram caros. Fiz o que mandava o meu coração. Com meu marido, não poderia conviver depois do que ele fez e, olhar para meus outros 2 filhos, sem ver aquele que mais amava, era-me penoso, eu não conseguia. Pois então reconhece o que fez, só não reconhece que estava errada. A senhora já se encontrou com seu marido, algum dia, depois que também deixou a terra. Nunca o vi nem desejo vê-lo. Se ele fosse tão culpado quanto imagina, não estaria nas mesmas regiões sombrias onde a senhora estagiou, uma vez que deixou a terra um pouco antes da senhora. Pense nisso. A senhora o culpou, mas, diante de Deus, teria ele se apresentado como culpado? Já imaginou como foi a vida dele depois que o expulsou de sua casa? Privou da sua companhia que ele amava e de quem precisava compreensão, e privou da companhia dos filhinhos que também amava. Isto sem falarmos na falta que um pai faz aos filhos. Se a senhora o tivesse compreendido, o tempo cicatriza a ferida e juntos, um apoiando o outro num auxílio mútuo, teriam vivido mais felizes e outros filhos poderiam ter chegado. A senhora talvez não saiba, mas ele, do momento em que deixou a sua casa, teve a vida completamente transformada. Nem o nome revelou a ninguém e era chamado de desconhecido. Vivia só, numa quase choupana afastada da cidade, pediu o que lhe faltava, tão arrasado ficou, e tão incapaz se sentiu de continuar trabalhando. A sua vida ficou destruída e se a senhora lhe imputou culpas que ele não teve, certamente Deus, que tudo vê e sabe, lhe imputou as culpas que realmente teve, muitas das quais até já pagou. Pense, reflita, analise e deduza por si mesma, tendo por base tudo que já conversamos. Depois me procure para continuarmos este assunto. Sem a reflexão, já vi que não adianta prosseguirmos, pois aqui o nosso tempo é precioso. Há muitos que necessitam do nosso auxílio e se esforçam por aceitá-lo, para se sentirem mais felizes. Nunca mais voltarei a este assunto porque o que me era permitido dizer, já o fiz. Agora cabe somente a si mesmo o trabalho de reflexão e da compreensão. No dia em que isto acontecer, esteja certa, será muito mais feliz e terá muitas surpresas agradáveis, mas deverá esforçar-se por merecê-las. Irmã Jacobina convidou Virgínia para se recolher. Deixou-a em seu leito, em cuja cabeceira recostou e, de olhos abertos, pensou muito. Não era a primeira vez que realizava aquela atividade. Antes de ser recolhida à colônia onde se encontrava, pediram-lhe que pensasse, repensasse, refletisse, para ter toda a sua vida rememorada e revivida em seus pormenores. Que pensasse em cada um deles, analisasse e concluísse, modificando as suas atitudes para ter o direito de ser retirada daquele local de abandono e sofrimento. Agora, tudo se repetia. Porque lhe pediam para realizar a mesma operação com muito cuidado. O que teria acontecido? As conclusões chegadas naquela ocasião teriam se modificado. Teria ela esquecido o que pensara e as suas convicções retomado ao ponto de partida. Enfim, deveria obedecer, se quisesse sentir-se melhor, receber ainda mais do que recebia e do muito que já havia recebido. Ali quieta em seu leito, trouxe para a memória toda a sua vida, desde os momentos felizes do dia do seu casamento, e toda a trajetória que já conhecemos, acompanhando suas próprias lembranças.
o que não entendera do que irmã Jacobina lhe dissera. Não podia imaginar nada diferente do que pensara até então e tinha como convicções adquiridas, por compreendê-las verdadeiras. O que estaria errado? Teria que saber, mas, partindo de si mesma, não conseguiria afastar-se do que já cristalizara em sua mente e em seu coração. Precisava ver para crer. Desejava ver toda a sua vida como se assistisse a um filme, para não mais duvidar, mas que esse filme fosse de tal forma organizado que não lhe restasse nenhuma dúvida, e não se confundisse com um filme de ficção, cuja história não convence. Depois de algumas horas nessas reflexões, levantou-se e foi à procura de irmã Jacobina. Entretanto ela, ocupada em uma tarefa junto a um interno bastante necessitado, não pôde atendê-la, mas mandou-lhe dizer que, na manhã seguinte, logo cedo, a procuraria que ela aproveitasse aquele período para pensar muito. Um tanto irritada pela resposta, pois estava cansada de tanto a mandarem pensar, ela decidiu dar uma volta pelo jardim, sem irmã Jacobina. Não sabia se ela lhe daria permissão de realizá-la sozinha, mas não se preocupou. A passos lentos andou e afastou-se do local onde costumava permanecer. Pelo inusitado da hora e do lugar, encontrou pessoas que já podiam afastar-se mais, e outras que já não tinham mais nenhuma barreira que lhes impedisse de caminhar pelo tempo e por onde quisessem, desde que os passeios não interviessem no horário de atividades que desempenhavam, mas os auxiliassem a desempenhá-las cada vez melhor. Envolta pelos próprios pensamentos e caminhando, ela divisou, ao longe, caminhando também desacompanhado, uma figura que lhe chamou a atenção. Olhando fixamente, reconheceu, naquele homem, o seu marido Geraldo, com uma aparência bastante jovem, bem disposto e feliz. Não ia cabisbaixo, mas parecia admirar a natureza que o circundava, regozijando-se com a sua beleza e retirando dela as energias que lhe proporcionavam tanto bem-estar. Seu coração sobressaltou-se ante tal visão. O que fazer? Voltar correndo para seu quarto. Sem ter percebido, afastara-se demais e já se encontrava cansada, não teria forças para correr nem para caminhar apressadamente. Enquanto ela parou para decidir como fazer, deve também ter sido vista por ele que parou, fixando nela o olhar que, mesmo à distância, desconcertou-a. Sem saber que ela saíra sem permissão, foi ao seu encontro e, aproximando-se, também parou sem nada dizer. Ele reconheceu que os espíritos se reconhecem, mas ela trazia ainda a aparência envelhecida e sofrida dos últimos anos de vivência na terra, e sentiu pena. Mais alguns passos ele achegou-se, indagando. Está precisando de ajuda? Se estivesse, não seria a você que a pediria. Ainda guarda tanto ódio por mim? Não teve, ainda, neste lugar, consciência de tudo o que aconteceu? Não desejo falar com você. Se soubesse que aqui estava, teria preferido permanecer naquelas regiões sombrias onde estive por muito tempo. Você não sabe o que diz. Quando souber toda a verdade, modificará seu modo de pensar, e queira Deus seu sofrimento não seja maior por verificar o quanto estava errada. Saiba que, apesar de tudo, não lhe guardo rancor e desejaria ajudá-la. Tenho muitas coisas para lhe contar, mas só o farei no dia em que você mesmo desejar e se encontrar preparada. Virgínia nada respondeu, tão surpresa estava, e ele prosseguiu, indagando, vejo-a cansada e abatida. Quer que a acompanhe de volta? Onde está a irmã Jacobina? Sei voltar sozinha. Não preciso da companhia de ninguém, está bem. Vou continuar o meu passeio. E, antes de se afastar, ainda lhe disse, seja feliz, é o que eu mais desejo para você. Virgínia começou seu caminho de volta, cansada, abatida e irritada pelo encontro. Entretanto, um pensamento começou a rondar a sua mente em forma de indagação. Por que só eu envelheci, só eu trago esta aparência desgastada e sofrida e ele se apresenta jovem e bem disposto? Não era mais velho que eu e não sofrerá privações, pelo que soube. Porque o seu espírito não traz as marcas que o tempo e o sofrimento fazem em nós. Se assim não estivesse, eu não o teria reconhecido. Eu vi como nos velhos tempos de felicidade, antes do acontecimento fatídico ter transformado nossas vidas. E ele, se estou tão diferente, porque me reconheceu. Caminhando e pensando, sem encontrar respostas às suas indagações, ela foi se aproximando do edifício onde tinha o seu quarto.
O que Virginia não sabia era que Geraldo, à distância, seguia-a, com receio de que ela não suportasse a caminhada. Em seu quarto, novas rememorações cheias de indagações tomavam-lhe a mente e, aquela noite, ela não conseguiu o repouso necessário. A nova manhã encontrou-a desassossegada, condição em que irmã Jacobina também a encontrou. Como está? Indagou ela. Não a vejo bem. O que houve? Queria falar comigo, pois serei todo ouvidos, mas não aqui. Vamos ao nosso passeio. Não quero passear, ele está aqui. De quem fala? Quem está aqui? Quem é ele? Meu marido. Eu vi ontem e ele falou comigo. Onde esteve? Deve ter ido a algum lugar a que não devia. Vamos, fale. Por isso se encontra intranquila. Não estou bem, não tenho condições de levantar-me. Aqui temos regras que devem ser seguidas, porque sabemos o que convém a cada um dos que se encontram em tratamento. E não devem ser transgredidas para que não tragam consequências desagradáveis como estão lhe trazendo agora. Por que não fez apenas o que lhe recomendei? Seu marido encontra-se aqui, sim, entre nós, mas a senhora ainda não estava preparada para encontrá-lo. Por isso recomendávamos sempre a reflexão, a fim de que pudesse compreender melhor o que houve e desfizesse tanto o rancor do seu coração. Seu marido não é culpado de nada do que lhe atribui. Se um culpado há em toda essa situação que se criou depois, é somente a senhora, e nada do que temos feito tem adiantado. Acho que devemos tomar medidas extremas, que esperávamos não fossem necessárias por enquanto, porque podem não trazer tão bons resultados como desejamos. Mas como se recusa a entender, seremos obrigados a apelar para os recursos externos a si mesma, que podem nos apresentar surpresas. Se tivesse acontecido como nós aconselhamos, seria muito mais benéfico ao seu espírito, porque as deduções partiriam das suas próprias reflexões, e o que parte de nós mesmos, sem nos ser imposto, tem muito mais valor diante de Deus. Entretanto, aos renitentes, recursos outros têm que ser utilizados e nós os utilizaremos. Só espero que depois não reste mais dúvida de nada, e a senhora encontre um pouco de paz, se os resultados não forem contrários ao que esperamos. Pelo menos em relação ao seu marido e a forma como o conduziu à sua vida, lhe será benéfico. À medida que irmã Jacobina falava, Virginia ia se encolhendo e recebendo suas palavras com a mais profunda advertência, e, pela primeira vez, depois de ter deixado aquele período de sofrimentos intensos em que se sentia ao abandono, sentiu medo. Se teriam de se utilizar desse recurso para convencê-la, e se assim acontecesse, estaria ela errada em suas convicções? Todos lhe diziam que sim, e sempre a mandavam pensar, mas, e o seu filho, onde estaria? Ela o perdera, e se o marido não tivesse culpas, ele teria crescido como as outras crianças, teria estudado e lhe dado muitas alegrias. No entanto, por culpa do marido, nada disso aconteceu. Terminadas as suas palavras, irmã Jacobina, vendo-a encolhida e olhando-a fixamente, indagou: o que aconteceu? Sente algum receio? Será o da verdade que nunca quis aceitar, mas com a qual terá de se deparar agora. Teria sido sempre a recusa de entendê-la e aceitá-la, um recurso para continuar a sentir piedade de si mesmo e ter alguém para acusar, justificando sua atitude doentia. A bondosa irmã, que precisava usar de energia como um recurso a mais para que ela se sentisse tocada, falou-lhe em tom de ordem: vamos, levante-se. Não demore, que não vai ficar aí curtindo a própria piedade. Caminhar um pouco lhe fará bem. De início, Virginia não obedeceu a ela, mas, com a insistência da irmã, foi relaxando a tensão e, vagarosamente, se levantou. Ao se encontrarem na parte externa, Virginia apontou para o lado onde fora na véspera, e encontrara Geraldo, exclamando: foi naquela direção. É lá que ele está. Ele não está lá, apenas esteve naquele local a passeio, como o fazem todos que o podem e descansam das atividades que desempenham, revigorando as energias. Sentemo-nos. A senhora não tem condições de caminhar muito. Deixou-se desequilibrar e fez perder muito do que já havíamos conseguido, pela própria imprevidência. Como poderia imaginar que iria encontrá-lo? Por isso deveria ter obedecido. Nós sabemos tudo com que contamos aqui e o que pode acontecer. Não que temêssemos esse encontro por ele que o anseia há muito, mas pela senhora que não sabe ainda aceitar a verdade. O que aqui prometeu fazer?
São recursos nossos. A senhora a eles se submeterá e, se nem assim entender o que aconteceu, restam-nos apenas o tempo e a sua boa vontade. Todavia, sabemos, não podemos contar com nenhum dos dois. Boa vontade a senhora não a tem, pois, se a tivesse, já teria entendido, e o tempo, este nada lhe significou enquanto esteve na terra, pois que o deixou passar, curtindo apenas a sua autopiedade, sem nenhum esforço para melhorar-se, melhorando o ambiente em que seus outros filhos cresceram. O que fará, não vai explicar-me. Na hora certa a senhora verá. Contudo, se continuar a rememorar a sua vida e a pensar no quanto poderia ter sido mais feliz e proporcionado felicidade aos outros, mesmo sem ele, ser-lhe-á mais fácil entender o que verá, então é algo que verei. Sim. Se só lhe falar, só apelar para o seu bom senso, não adiantou, temos que lhe mostrar, o que irá mostrar-me. No momento certo a senhora verá. Hoje mesmo, depois que a deixar, tomarei as providências necessárias e, se tudo ficar pronto, amanhã de manhã, a levarei para essa realização. Tenho medo. Medo de quê? A verdade nunca deve causar medo, mas serenidade, porque derruba convicções errôneas e nos fez ver os acontecimentos despidos de qualquer deturpação que queiramos lhes dar. A senhora sabe que a verdade é uma só, não existem diversas verdades. Nem a minha verdade nem a sua, mas a única que é real e deve ser demonstrada e entendida. Se existissem diversas verdades, nem nela poderíamos confiar. Porém, atrás de todas aquelas que se possam criar para dar desculpas a nós mesmos, existe a que surge pura e imaculada e que convence, pois é a que deve subsistir sempre, para dirimir enganos que só nos confundem. A conversa entre ambas prolongou-se ainda por mais um pouco, mas irmã Jacobina tinha suas obrigações com outros necessitados, além da importante tarefa o que se impusera, e convidou Virgínia para entrar. 7. O passado. Irmã Jacobina, ao deixá-la, procurou o mentor da colônia para levar-lhe notícias de Virgínia, e pedir autorização para realizar o que vira como necessário e urgente. Nada que eu diga ou faça para convencê-la tem adiantado. Ela tem se mantido renitente, como se tivesse sido desvinculada de toda a verdade e passasse a viver naquele que criou e cristalizou em seu espírito, como forma de autocomiseração. Já tentei tudo o que podia, esgotei meus recursos e argumentos, e penso que podemos, se me autorizar, entrar com a visualização de tudo o que houve. Do contrário, é perda de tempo, e o nosso, aqui, é precioso, porque a necessidade é grande. Sabíamos que não seria fácil. Temos conhecimento de tudo o que ela fez com nosso irmão Geraldo e como se manteve depois. Pode providenciar o que deseja, e queira Deus o consiga com sucesso, porque sabe, poderá ter um efeito contrário ao que esperamos. Sei de todas as possibilidades e confio que vá dar certo, senão, nada mais nos resta a fazer, e as dificuldades continuarão até o dia em que ela própria resolver modificar-se. Confiemos em Deus, no nosso esforço e no desejo de sempre promovermos o bem. Não quero mais ocupar seu tempo. Vou agora mesmo tomar as providências, e, se for possível como espero, amanhã mesmo realizaremos essa nova e última tentativa. Que Deus a proteja e a auxilie a ter bons resultados. Comunique-me, depois, como transcorreu. Com certeza. Irmã Jacobina fez a solicitação à pessoa encarregada daquele trabalho, e, no fim da tarde, teve notícias de que tudo estava pronto conforme o seu desejo. Conseguimos recompor os fatos da melhor forma, dentro da mais pura veracidade, e nada haverá que impeça de acreditar. Entretanto, não sabemos o que ocorrerá depois, diante do que a senhora nos expôs. Se ela é e sempre foi uma pessoa difícil, como reagirá? Até aqui viveu dentro da sua própria criação mental e do que lhe convinha, e depois que tiver a verdade, como será? Se conseguir entender e aceitar, imagino que vá sofrer mais que agora. Se assim acontecer, será um sofrimento bendito, como resultado do arrependimento, do remorso, da compreensão da falsidade de suas convicções, e significa que ela não é tão insensível. Será, também, o ponto de partida para sua redenção. A senhora tem razão. É melhor sofrer pela verdade do que por uma fantasia que se cria para justificar atitudes. Ninguém se modifica a partir de convicções fantasiosas, irreais.
Só quando a verdade plena tomar o seu lugar é que poderemos pensar em modificação. Confiemos, pois. Agora vou avisá-la do que faremos e pedir que se prepare, pois, amanhã pela manhã, irei buscá-la. Virginia foi avisada, não deu muita importância, pois supunha, nada além do que possuía como verdade, ser-lhe-ia mostrado. Acontece que os recursos de que o mundo espiritual dispõe, são inimagináveis pelos habitantes da Terra, e mesmo por aqueles que dela já se libertaram mas a ela vivem apegados, e Virginia não tinha condições de supor o que veria. No dia seguinte, à hora combinada, em companhia de irmã Jacobina, ela foi colocada diante de um aparelho manejado por um jovem técnico, e veria as cenas que esperavam, a convencessem de vez. Antes do início, pela importância do momento, irmã Jacobina achou por bem proferir uma prece, dirigindo a Deus suas palavras, pedindo-lhe proteção e auxílio para que o coração de Virginia fosse aberto e sensibilizado. Só assim ela terminaria de vez aquele período de dificuldades, amainando o coração para as verdades eternas, as únicas que levam o progresso ao espírito, porque do conhecimento delas é que decorrem todas as atitudes, todos os esforços para a modificação. Quando sentiu ter abordado os pontos necessários para a ocasião e para a situação, a irmã Jacobina pediu ao jovem que acionasse o aparelho. De início, Virginia não estava entendendo bem, e, a certo momento, dirigiu-se à bondosa irmã que a acompanhava, dizendo: "Não vejo em que essas cenas podem dizer respeito à minha vida na Terra, com tudo o que me aconteceu." Sem se admirar desse julgamento, irmã Jacobina pediu ao jovem que fixasse a cena que mostrava uma pequena reunião promovida por uma entidade de grande responsabilidade no meio onde se encontravam, a colônia de onde ela havia partido para sua última existência terrena. Irmã Jacobina, diante da imagem fixa na tela, exclamou: "Irmã, nada do que vê é estranho à senhora mesma. Preste bastante atenção, vejo uma senhora e dois senhores. Quem são eles?" Um trio muito importante, entre os quais um assunto de grande relevância é discutido. De que se trata? Não entendo aonde quer chegar, se não compreende, eu lhe direi. Veja bem a senhora que participa da reunião. Não a reconhece? Instantaneamente, como que numa transformação realizada através de alguma mágica, aquela figura foi se modificando, e ela reconheceu-se nela. Ato contínuo, a mudança foi se desfazendo e ela retornou ao que era antes, acontecendo, depois, com a mesma técnica, a um dos dois senhores, que ela reconheceu ser Geraldo, seu marido. E o outro, quem é? Indagou ela. A transformação que viu foi assustadora e tão rápida que ela não pôde acompanhar os detalhes. De repente aquele homem, como se fizesse parte de um filme de ficção científica, foi diminuindo de tamanho, e ela viu, diante de si, aquele menino belo e forte que fez o encanto de sua vida, e cuja morte a desgraçou por completo. Ao vê-lo, ela não se conteve e gritou: meu filho, onde você está?" Antes de mais nada, porém, ele voltou à aparência anterior. A cena foi recomposta, e ela teve, ante os seus olhos, aquelas mesmas três pessoas, diante de uma quarta que dirigia a pequena reunião, e ela pôde perceber, depois, que decidiam a sua volta à terra, juntamente com o marido e o filho. Faltavam-lhe ainda muitos detalhes, os mais importantes, mas ela, sob o impacto do que presenciava, ainda não se recompusera de todo. Aguardando alguns instantes, irmã Jacobina indagou: "Podemos prosseguir, irmã? A senhora deverá ver o resto do que temos preparado, para compreender melhor o que se passou com a senhora. Não sei se terei condições de suportar, mas desejo ver, preciso ver. Prossigamos, então", exclamou a bondosa senhora. A imagem, antes imobilizada, não se modificou. A cena foi a mesma. Apenas começou a ter vida e conversas foram entabuladas, às quais Virginia passou a prestar muita atenção. O que dirigia a pequena reunião, falou: "Diante da necessidade redentora de cada um de vocês, a próxima reencarnação, como já conversamos, irá reuni-los na Terra. A senhora receberá, no devido tempo, este irmão como seu companheiro, pelo longo passado que já tiveram juntos e pelo muito que erraram. Todavia, pelo progresso que já realizou e pelo grande amor que lhe dedica, ele dispôs-se a ajudá-la na próxima existência terrena,
a ressarcir um grande mal que a senhora promoveu em uma das suas vidas passadas. Ele será o seu alento, a sua força, a sua coragem, num momento em que tiver de enfrentar uma situação de muita dificuldade. Sem entender bem, Virginia observava atenta, e irmã Jacobina ela. Enquanto o senhor prosseguia, a senhora deve lembrar-se do fato que envolveu com este nosso irmão que precisa, juntamente com a senhora, completar alguns anos que lhe faltam daquela existência em que acontecimento tão trágico lhe tirou a vida, pelas suas próprias mãos. Lembra-se? A senhora que estava diante de Virginia, na tela, e que representava ela mesma, abaixou a cabeça e chorou. Como que adivinhando em espírito o que poderia ser, pediu que interrompessem um pouco a demonstração daquelas imagens, dizendo, não sei se irei suportar. Sinto que meu espírito vem trazendo, do mais profundo do seu ser, um acontecimento muito trágico, já totalmente esquecido por mim. Tenho medo dessas lembranças. Estamos aqui para auxiliá-la. Não tenha receio de nada. Seja o que for que irá presenciar, já aconteceu e em nada mudará o rumo do que não tem mais modificação. As mudanças terão de ser efetuadas daqui para frente, gostemos ou não. Se fosse por Virginia, aquelas imagens jamais retomariam e ela deixaria a sala rapidamente para nunca mais voltar. No entanto, nada disso podia acontecer. Deveria permanecer e enfrentar o que divisava em seu espírito como desagradável, terrível e profundamente comprometedor. Passado algum tempo, como a sua decisão de retomar as imagens tardava, irmã Jacobina falou-lhe, irmã, se até aqui chegamos, fomos obrigados pela sua renitência. Não vimos outra possibilidade de fazê-la compreender, senão mostrando esses fatos. Por isso, não podemos tardar mais. Se sente amedrontada, é um bom alvitre. Significa que estávamos certas em achar que essa era a medida correta e necessária. Portanto, continuemos. Mantenha-se firme e resista, nada poderá ser evitado. Queira ou não, os fatos já aconteceram. Tudo o que fazemos e promovemos, aqui, tem finalidades elevadas e visam sempre ao espírito, como estamos visando a seu bem-estar pela plena consciência de tudo o que aconteceu. Enfrente-os, pois, para sua libertação, a fim de que possa prosseguir a sua caminhada de espírito liberto, dentro da verdade, tendo ainda a felicidade de poder receber, agora, a ajuda daquele que a senhora recusou, imputando-lhe culpas, quando todas elas cabiam à senhora, não as daquela existência, mas de uma anterior que estava ressarcindo. Levante a cabeça, em frente, que vamos prosseguir. Sem ter como responder porque as afirmativas eram verdadeiras, Virginia colocou-se em posição de visualizar o que lhe seria mostrado, e a bondosa irmã fez um sinal ao jovem técnico que desse movimento às imagens anteriormente imobilizadas. Logo a seguir, ela pôde ver aquela que era representada por si mesma, em grande pranto, dizendo que aceitaria o que lhe fosse imposto, e tudo faria para ressarcir o grande mal que havia feito aquele que amara tanto e do qual tirara a vida de modo trágico e impiedoso. Ela voltaria à terra e ressarciria, juntamente com todo o amor que deveria lhe dedicar, aquela dívida do passado. Sem que precisassem explicar, Virginia compreendeu a sua última oportunidade terrena, com o filho tão querido que lhe deram. Compreendeu o grande amor que lhe dedicara, agora puro e maternal, e compreender a posição de Geraldo, que, apesar de tudo, se dispusera a ajudá-la naquele resgate e ela o rejeitara, afastando-o da sua companhia, impedindo que ele cumprisse o que lhe havia proposto. Ao final das suas próprias conclusões, quando uma grande dor tomava o seu peito, ela, em lágrimas, conseguiu dizer, não desejo ver mais nada. Se o que pretendiam era fazer-me entender, já o conseguiram. Se antes eu sofria de uma forma, por um motivo, agora terei um outro muito mais grave para o meu sofrimento. Se antes eu descarregava a minha dor naqueles que me amaram, hoje eu terei de curti-la sozinha. Ela não partirá mais de mim em direção a ninguém, mas terei que senti-la em toda a sua intensidade, porque está dentro de mim. Após ouvir estas considerações, irmã Jacobina tentou interrompê-la, dizendo-lhe, ainda não terminamos. A parte mais importante ainda não lhe foi mostrada, mas, se não se sente bem, temos o necessário entendimento e respeito para atendê-la momentaneamente. Voltaremos aos fatos ainda em outra oportunidade, porque fazem parte dos nossos arquivos, porém, muito mais que simples arquivos,
fazem parte do espírito daqueles que os viveram, neste caso, a senhora e seu filhinho querido da sua última existência. Eu não quero nem preciso ver mais nada, se não quer, por ora respeitamos a sua decisão, mas, quanto a não precisar, isto compete a nós julgar, e nós sabemos o de quanto a senhora precisa. Nada disso lhe teria sido trazido se a senhora tivesse sabido se manter mais compreensiva, dócil e submissa, mas fomos obrigados, e, como começamos, iremos até o final. Esse período entre as imagens e lembranças de hoje, e aquelas que voltaremos a lhe mostrarmos já fazem parte das recordações de seus atos infelizes. A senhora o usará para refletir. A reflexão é sempre a melhor amiga, quando nós mesmos sabemos dirigi-las dentro da verdade, sem desculpas nem subterfúgios. Pois que medite, reflita bastante, e quando desejar falar sobre o assunto, terá uma amiga, uma irmã sempre pronta a ouvi-la e confortá-la, mostrando-lhe novos caminhos que farão a sua redenção e trarão paz ao seu espírito. Que Deus, nosso Pai de amor e justiça, possa auxiliá-la nesse novo período que irá iniciar, para que possa lhe ser extremamente salutar. Irmã Jacobina retirou-se, levando Virgínia abatida e preocupada. Seu coração fora tocado e, com certeza, não seria mais como antes. Em nenhum momento ela se referira às suas atitudes, mas sua mente fixava-se nelas. Um tanto confusa pelas revelações às quais não tivera como contestar, foi acompanhando irmã Jacobina que a dirigiu a seu quarto. Quase ao chegar, Virgínia, dando acordo da sua situação daí em diante, exclamou: "A senhora não vai me deixar sozinha, todos temos nossas obrigações, e irmãos necessitados como a senhora há muitos, esperando também receber um pouco de auxílio. O que lhe compete fazer agora, não deverá ter a interferência de ninguém, porque só a si mesma pertence. Portanto, deve ficar só e refletir. Mais tarde, depois que colocar em ordem seus pensamentos, seu passado recente com seu passado longínquo, pelo que viu e pelas lembranças que lhe acudiram à mente, aí pode procurar-me que conversaremos bastante. Neste momento, minha presença em nada lhe adiantaria. Minha mente está confusa, sinto-me, como duas que se sobrepõem, mas devo separá-las. Certamente, pelo que visualizou, assim deve se sentir, mas depois que meditar e conseguir ordenar as imagens e as lembranças, o entendimento será mais fácil. E é justamente desse entendimento que dependerá sua paz, o reconhecimento de seus erros, liberando de culpas aqueles que não a tinham e foram obrigados a uma vida de sofrimento por suas atitudes. Veja como há muito em que pensar. Eu não conseguirei ordenar tudo isso sozinha, pois é sozinha que terá de fazê-lo. Os pensamentos são seus, as lembranças lhe pertencem, e as atitudes foram tomadas pela senhora. Veja como não pode haver interferências, que em nada ajudariam. Após, sim, estarei à sua disposição como já me propus. Entre, faça o que lhe recomendamos e lembre-se, também, antes de tudo, de orar, da grande eficácia de uma prece e confie, que mesmo lhe parecendo, não estará só. Deus sempre está conosco em todos os lugares, em todas as situações. Basta queiramos nos ligar a Ele. Sem ter o que responder, Virgínia entrou e irmã Jacobina seguiu rumo às suas outras tarefas que eram sempre muitas, porque muitos eram os necessitados. Apesar das recomendações e do aconselhamento, Virgínia sentiu-se um tanto amedrontada, mas teria que enfrentar. Sentou-se em uma cadeira a par de seu leito e elevou o seu pensamento confuso a Deus, pedindo-lhe a sua ajuda para a tarefa tão importante que deveria realizar. Que ele não a abandonasse, apesar de que ela, conforme as explicações da bondosa irmã, o abandonara por tanto tempo, revoltada por tudo o que lhe aconteceu, tomando atitudes impensadas, desviando o destino dos que amava. Ao final, um tanto mais confortada, foi ordenando seus pensamentos, e, pelo que visualizou, levou-os ao ponto mais longínquo de suas lembranças, e teve novamente aquele momento em que decidiam a sua volta à terra, junto daquele que muito ofendera, apesar de amar, e de outro que, por amor, se dispuseram a acompanhá-la para ajudá-la. Entretanto, pensando melhor, esse era um ponto intermediário, pois se retomariam juntos pelo mal que ela lhe fizera, deveria levar seus pensamentos àquele tempo ainda mais longínquo, e vir, aos poucos, trazendo as lembranças, até chegar ao ponto em que elas se fundiam num encontro real e intenso,
a sua realidade presente. Assim ela permaneceu pondo em ordem as lembranças e teve, em sua memória espiritual, uma época bastante remota, num país distante, quando viu um belo e forte rapaz conversado com um senhor de aparência rígida e intransigente que lhe pareceu ser seu pai. O motivo da conversa era ela mesma e um pedido de casamento. Escondida de tal forma que eles não podiam vê-la, ela observava. Sua ansiedade não lhe permitia não participar daquele momento. Ela amava o jovem e desejava casar-se com ele, mas receava que o pai não a concedesse em casamento. As famílias não eram simpáticas uma à outra, e ela temia. Os jovens pretendentes ao matrimônio encontravam-se durante passeios pelo campo, sem que o pai dela soubesse, mas a coragem e amor do rapaz queriam uma união sólida, consistente e definitiva, através do casamento, e criara coragem e fora pedi-la ao pai. Ele, porém, intransigente, negara e até o expulsara de sua casa, ao saber de quem se tratava e do motivo que o levara à sua presença. A Virgínia daquela época, não suportando a inflexibilidade paterna, saindo do seu esconderijo, mostrou-se rebelde, exigindo que lhe permitisse o casamento. Disse que nada tinham a ver com desavenças entre família, pois amavam-se, e se o rapaz quisesse, ela partiria dali mesmo com ele, esquecendo o pai para sempre. O jovem, tentando convencê-la a esperar mais um pouco, disse que a amava mas não era daquele modo que pretendia unir-se a ela, e não quis levá-la. Prometia retomar outras vezes e voltar ao assunto, até que seu pai entendesse o amor que os unia e concordasse com o casamento. Ouvindo o jovem dizer que retomaria, o pai dela, antecipando-se, advertiu-o: não se atreva a voltar aqui, que será recebido a bala. A complacência que tive hoje, em ouvi-lo, não a terei mais. Filha minha não se une a ninguém da sua família. Se algum ato menos digno ela praticar, fugindo para encontrar-se com o Senhor, mandarei segui-la nem que seja no inferno e eliminar os dois. Considere, pois, a partir deste momento, morta para sua pretensão, se não quiser tê-la morta de verdade, juntamente com o Senhor. Já fui paciente demais dando-lhe todas estas explicações. Agora pode retirar-se e não volte nunca mais. Se atrever a voltar, não retomará vivo para sua casa. Terminadas estas palavras, exigiu que a filha se retirasse da sala, e o jovem, lançando-lhe um último olhar de muito amor, retirou-se também, convicto de que não voltaria mais. Por ele mesmo nada temia, mas o intransigente senhor havia sido bem claro. Ameaçar a própria filha e, a ela, não desejava que nenhum mal acontecesse, pois a amava. A filha trancou-se no quarto, deixou de se alimentar, adoeceu, mas os cuidados e carinhos da mãe fizeram-na voltar à vida, e, aos poucos, a normalidade foi sendo readquirida. E ela, não mais aquela jovem esperançosa no amor, mas amarga e triste, nunca mais viu seu amado, nem teve notícias dele. O tempo foi passando, e o que conformava o seu coração era lembrar que ele amava e que também deveria estar sofrendo muito, pela saudade, pela sua ausência, pela lembrança dos encontros que nunca mais se realizaram. Decorridos alguns poucos anos em que a separação dos dois se dera, o pai foi relaxando a vigilância e ela, mesmo amargurada, saía às vezes a cavalgar pelas imediações da casa, sem se afastar muito. Ainda era discretamente vigiada, apesar de ele estar convicto de que não só o romance, mas qualquer esperança que cada um deles pudesse abrigar no coração, estava totalmente desfeita. A jovem sofria, mas pensando que ele também sentia sua ausência, conformava-se e ia vivendo. Um dia, porém, o intolerante pai, retomando de um negócio, entrou em casa trazendo um certo sorriso de vitória, e, mandando chamar a filha, que nunca mais aceitara nenhum pretendente, comunicou-lhe, com a finalidade de acabar de vez com aquela situação e devolver-lhe um pouco de alegria: hoje tive uma notícia que me deixou muito feliz. Penso que a deixará também e mudará a sua vida. Você verá que de nada adiantou recusar todos os pedidos de casamento que tive para você, nem ter essa fisionomia de tristeza. Alegre-se, pois, e sorria comigo que estou feliz. A partir de hoje, você estará completamente livre, poderá retomar aos seus longos passeios, às suas cavalgadas pelos campos, que nenhum perigo mais oferece. A jovem, sem entender onde o pai queria chegar, ficou atenta às suas palavras, mas nada perguntou esperando-o concluir,
E ele, sem piedade, mas bastante feliz, disse-lhe: Não desejo nem pronunciar o nome que me faz mal, mas quero dizer-lhe que aquele por quem tem sofrido, o culpado de você ter essa vida triste, não gostava tanto de você como dizia, e eu